Boa tarde. Hoje nós vamos falar, em geografia sobre o relevo, hidrografia, clima e vegetação da região sul. É a região na qual nós estamos estudando, a região que nós vimos, na aula passada, formada apenas por 3 estados, tá bom? Como a gente viu na aula passada, região sul que nós estamos estudando. Aí na aula passada a gente fez uma pequena introdução sobre essa região, que é a menor região, do nosso país, é formada por 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como a gente viu. Então, vamos ver, continuarmos hoje, dando continuidade, estudando, vendo sobre a região sul. Vamos lá, iniciando com o relevo da região sul. Então, o relevo, gente, da região sul é denominado na maior parte de seu território por 2 divisões. Planalto brasileiro, tá bom? 2 divisões do Planalto brasileiro, que é o Planalto Atlântico. Então, eu queria até que você, inclusive, destacasse. Planalto Atlântico é formado por serras e planaltos do leste e do sudeste. Depois, o Planalto Meridional, tá bom? E depois também, então, 2 planaltos principais. Preste atenção, o relevo da região sul, destaca-se 2 planaltos brasileiros. Planalto Atlântico e Planalto Meridional. Depois tem também a planície, que é um terreno mais plano do que o planalto. O ponto mais elevado da região sul é o Pico, Paraná, com 1.922 metros de altitude, localizada no estado do Paraná, como o próprio nome já diz. Então, planície, Pico, Paraná. Planaltos, queria que vocês destacassem, Planalto Atlântico e Planalto Meridional. Depois, as principais características do relevo, da região sul, do relevo sulista, sulista, porque quer dizer o que é região sul. Nós vamos ter, lá no relevo da região sul, sulista, ele apresenta colinas, de baixas altitudes, que elas são chamadas, de cochilas, tá bom? Que originam os pampas gaúchos, que ocupam pouco mais de 176 mil quilômetros quadrados no Brasil e se estendem até, também pela Argentina e pelo Uruguai. Então, os planaltos, como eu disse para vocês, que a gente precisa estudar, é Planalto Atlântico e Planalto Meridional. E a planície é o Pico Paraná, tá bom? Então, é importante que você observe. Planalto Atlântico, ele fica, próximo ao Oceano Atlântico e é formado por terrenos cristalinos muito antigos que se estendem na região nordeste, na região que nós moramos. E o Planalto Meridional, como você pode estar vendo aí na imagem, abrange grande parte das terras da região sul, Planalto Meridional, e é formado basicamente por terrenos sedimentares, tá bom? E a elevação de maior destaque é a Serra Geral. Então, aí abaixo nós temos, o mapa representando a região sul. Relevo, gente, como a gente acabou de ver, é a questão da superfície da terra, um lugar que é mais plano, planície, mas que tem, plano, mas tem as elevações, planalto. Quando se fala de serra, são as elevações que nós encontramos na superfície terrestre, tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre a hidrografia. A hidrografia vem de água, tá bom? É o estudo das águas. As águas que compõem a região sul. Será que lá também tem grandes extensões de água? Então, a hidrografia da região sul, ela pode ser classificada em 3 grandes bacias, tá bom? Então, foquem, destaquem essa questão. 3 grandes bacias. Quais são as bacias da região sul? Bacia hidrográfica do Paraná, bacia hidrográfica do rio Uruguai e bacia hidrográfica do Sudeste. Então, destaque. É a parte principal aí sobre a hidrografia. Aí, a bacia hidrográfica do rio Paraná, você tá vendo aí que tem um trecho muito volumoso, do rio Paraná, que vai até o rio Paranapanema, tá bom? Até a foz do rio Iguaçu. Então, ele sai do rio Paranapanema e vai até a foz do rio Iguaçu. O rio Paraná, como a gente tá falando, bacia do rio Paraná, destaquem essa parte, O rio Paraná, ele é muito importante, porque as águas do rio Paraná são aproveitadas como via de transporte fluvial e também para a produção de energia elétrica. Então, o rio Paraná é muito importante, as suas águas são aproveitadas para o transporte, as pessoas se deslocarem de um lugar para o outro e também para a produção de energia elétrica. Inclusive, lá no rio Paraná tem a maior usina hidrelétrica do mundo,
Então, queria que vocês destacassem isso. Qual é a maior usina hidrelétrica do mundo? O nome dela é Itaipu, né? Itaipu. Então, Itaipu é a maior usina hidrelétrica do mundo. Ela está onde? Na região sul. Aonde? Na bacia hidrográfica do Paraná, tá bom? Então, destaquem. Itaipu é a maior usina hidrográfica do mundo. Veja, não é só do nosso Brasil. Então, nós temos essa graça, nós possuímos na região sul a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, eu queria que vocês também destacassem. Então, as 3 bacias na hidrografia. Bacia hidrográfica do Paraná, bacia hidrográfica do Rio Uruguai e bacia hidrográfica do Sudeste. Então, vejamos agora características principais da bacia hidrográfica do Rio Uruguai, né? Essa bacia está localizada, né, no estado do Rio Grande do Sul, tá bom? E nessa bacia os rios, a gente destaca, nessa bacia os rios do Peixe, Chapecó, Pelotas, Canvas e Ijuí, tá bom? Então são os rios que compõem, né, a bacia hidrográfica do Rio Uruguaia. Então destaque. Terceira bacia hidrográfica do Sudeste, que ela prolonga-se por todo o litoral, tá bom? Da região sul. E destaca-se nessa bacia os rios Guaraqueçaba, Cubatão, Tubarão, Jacuí, Paratini, Jaguarão, entre outros. Então, destaque os rios que formam o Rio Uruguai e destaque também aí os rios que formam a bacia hidrográfica, né, do Rio do Sudeste. Então, aí é com relação à hidrografia. Sobre a hidrografia e sobre o relevo, ótimo, nós temos, né, a atividadezinha na página 114, onde você é convidado a responder. Depois de ler o conteúdozinho 112, que é sobre relevo, e 113, que é sobre a hidrografia, você faz a atividade na página 114, tá bom? Em seguida, nós vamos ver aqui agora o clima. Qual é o clima da região sul? Na verdade, é o clima melhor do nosso Brasil de uma forma geral. Por quê? O clima da região sul, ele é subtropical. O que é isso, tia? É o clima que é mais agradável. Ele possui, como você pode estar vendo aí, destacado, possui as estações do ano bem definidas. Quais são as estações do ano? São inverno, verão, primavera, outono. As estações aqui para nós, por exemplo, na região Nordeste, a gente viu no mês passado, nossas estações é bem definidas apenas o inverno e o verão. E contando que o nosso inverno é formado apenas por 3, 4 meses e o verão é o restantezão do mês, do ano todo, 8 meses de muito calor, de sol muito quente, de muita quintura mesmo, a nossa região é formada. E é totalmente o oposto da região sul. Lá, como a gente tá vendo aí, né, as estações do ano são bem definidas. Lá tem realmente o inverno, verão, outono, inverno, 3 meses para cada estaçãozinha do ano, certo? E lá no inverno as temperaturas são baixas. Elas chegam até 0 graus Celsius, que é quando lá é o único lugar do Brasil, crianças, que acontece, né, é a questão da geada, né, da neve, a formação de neve. Lá no inverno acontece, tá bom? Depois também é muito importante a gente destacar que as chuvas em quase toda a região sul, elas distribuem-se com relativa regularidade, tá bom? O ano inteiro. Quer dizer que lá tudo, as estações do ano são bem definidas, são bem regulares, tá bom? Mas depois nós temos também, né, como eu acabei de falar, lá é a única região do Brasil que há formação de neve, de geada, por conta justamente do clima que é subtropical, certo? Depois, também, mais abaixo, a gente tem os ventos também. Fator importante lá. Eles afetam as temperaturas, né? No verão, por exemplo, os ventos, né? Sopram ventos de alísio vindos do sudeste, né? Do sudeste, da região sudeste, que por serem quentes e úmidos, provocam altas temperaturas seguidas de fortes chuvas, tá bom? E no inverno, né? As frentes frias são geralmente seguidas de massas de ar vindas do Polo Sul e trazem um vento frio chamado de minuano ou pampeiro, tá bom? Então é importante você destacar, frisar nas partes que eu estou frisando, destacando sobre esse conteúdo. Então o clima, mais uma vez, o clima da região sul é subtropical, né? As massas de ar polar atlântica e tropical atlântica são as que atuam com mais frequência na região.
né? É a região que há a formação de neve, né? De geada, não esqueçam. As chuvas são bem distribuídas na região sul ao longo de todo o ano, tá bom? E as temperaturas anualmente durante todo o ano, normalmente é menor que 18 graus Celsius. Dependendo da altitude, a temperatura cai. E na região sul pode ocorrer geadas, né? Mas é um fenômeno raro. Aí abaixo tem a imagem, nós temos aí, desculpa, em cima e embaixo, imagens que representam a região sul, o clima da região sul, como você pode estar vendo aí a formação de neves. Temos a estação do ano bem definida, a questão das flores, por exemplo, coloquei a primavera representando aí. Então você pode estar observando essas imagens. Esse conteúdinho sobre o clima nós temos no nosso livro na página 115, você pode estar lendo. E agora nós temos a vegetação, que é na página 116, tá bom? Aí em seguida você vai fazer a tarefinha da página 117. Então você vai fazer apenas 2 páginas. Vai ler o conteúdo e em seguida você faça a página 114 e 117. Mas antes nós vamos ver aqui um pouco sobre a vegetação. Nós sabemos que a vegetação ela anda muito, né? Em concordância com o clima, né? De acordo com o clima da região, vai ter também aquela vegetação característica, né? Daquele determinado local. Vegetação, quando se fala em vegetação, estamos falando de quê? Estamos falando de árvores, né? De plantas. Temos as plantas que são de clima quente, temos as plantas que são de clima frio, as plantas que são de, né? De sombra, as plantas que são de sol, né? Então, vamos observar aqui como é. Já que o clima lá é frio, então é uma vegetação também diferente da nossa. Então, devido ao clima subtropical, né, a região sul possui uma vegetação típica classificada em mata de araucárias ou mata dos pinhais, tá bom? Então, a vegetação de lá é mata de araucárias ou mata dos pinhais. Com o desenvolvimento da região, a floresta ela foi em grande parte destruída, infelizmente, tá bom? Devido à prática da agricultura, da pecuária e da extração de pinho, madeira utilizada para a construção de casas e fabricação de móveis. Então vejam bem, a vegetação predominante na região sul é mata de araucárias ou mata dos pinhais, mas que infelizmente foi destruída devido à prática da agricultura, da pecuária e a extração da madeira, podemos dizer. Eles extraem a madeira para quê? Para fazer móveis, para fazer telhado de casa, né, tetos de casa. E também, como eu falei, para fazer a questão da pecuária, para criar animais, boi, precisa-se ter grandes campos, né? Questão da agricultura, para plantar a terra, precisa também desmatar. Então, essa floresta foi quase toda destruída. E atualmente, né, as estatísticas indicam que resta de 2, a 3% da mata mesmo original da mata de araucárias, para você ver como foi quase toda destruída. E o que restou ainda foi transformado em áreas de preservação ambiental sob os cuidados dos governos federal e estadual. Então, por isso que ainda resta, né? Então, a vegetação da região sul, destaque essa parte, foi quase toda destruída para a prática do extrativismo da madeira, para a pecuária e para a agricultura. Aqui hoje existe muito pouco, e é porque são reservas asseguradas por lei, de 2 a 3%, para você ver. Então, eu queria que você destacasse. Então, dessa mata são extraídos principalmente o pinheiro do Paraná, a imbuia, né, o pinho, como a gente viu, que são usados em marcenaria para fazer móveis. Depois, a erva mate também, a erva mate que é utilizada para o chimarrão, que é como você pode estar vendo aí do lado, a pessoa usa, né, o chimarrão muito, é um alimento típico da região sul. Mata de araucárias, você tá vendo aí como é a mata de araucárias, tá bom? Na imagem acima. Então, observe. Aí aqui, né, ainda falando sobre a vegetação da região sul, que é mata de araucárias, não esqueçam, né, que é uma mata, você tá vendo aí a floresta. O mapa também aí abaixo tá destacando só a região sul, apenas 3 estados. Foquem nisso, tá bom? Então, observem aí tá representando, né, a vegetação da região sul. Aqui nós temos o mapa do nosso Brasil. A tia tá sempre mostrando, tá sempre pedindo, porque nas nossas avaliações esse ano nós precisamos realmente conhecer, saber todos os estados e capitais que formam o nosso país, o nosso Brasil. E nós já vimos a região aí que a gente estudou primeiro, foi a região norte, na partezinha aí amarela.
Mês passado estudamos a região Nordeste, que é a região na qual nós moramos, que é a partezinha verde, e agora estamos na parte da região Sul, que é formada por 3 estados e que é o azul claro, tá bom? Então, observem, essa já é a terceira região que nós estamos estudando, certo, crianças? Então, espero que vocês, né, leiam realmente o conteúdo e em seguida façam a atividade.